Bom dia! Vamos continuar meditando sobre a vida de Saulo. Nós vamos ver também só mais um pedacinho da vida dele, porque é um capítulo que contém muitos detalhes importantes para a gente meditar. A partir do verso 8, nós vimos ontem, né, até o verso 7, e nós vimos ali que aquela luz fez com que Paulo caísse, né? O brilho daquela luz fez com que ele caísse em terra. E no verso 8 diz: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram a Damasco. E eu fiquei refletindo aqui a respeito disso, que Saulo, ele foi ali com toda a autoridade, né, para poder prender as pessoas, mas agora a condição dele era totalmente diferente. Ele estava fragilizado. Ele precisava de outras pessoas para guiar e conduzir ele. Muitas vezes o Senhor precisa nos fragilizar. Permite que nós fiquemos em uma condição onde a gente dependa e precise de outras pessoas para que a gente consiga enxergar o mundo de um modo diferente, para que as nossas atitudes sejam diferentes, né? Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Verso 9: E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E nós vamos ver aqui o que ele estava fazendo durante esses 3 dias em que ele não comeu nem bebeu. Saulo, ele estava jejuando. E esse jejum aqui, eu acredito que às vezes nós temos, né, um propósito de jejum e tudo, mas existem situações que te constrange, que te entristece ou te angustia de tal ponto que você perde o apetite. Você perde o interesse pelas outras coisas e você se apega com Deus. E eu considero que esse é o verdadeiro jejum. É quando você se apega com Deus por um propósito, que você perde o interesse em tudo aquilo que está à sua volta, até que você consiga, né, alcançar aquilo ali que você tanto precisa. E muitas vezes não é simplesmente um milagre ou algo assim, não. Às vezes é sentir a presença de Deus. O jejum, ele é principalmente para isso, para que a gente sinta a presença de Deus, para que a nossa mente seja aberta para ouvir o que Deus quer nos dizer. E aqui no verso 10 diz: Havia ali um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão. Ananias teve uma visão. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Ananias, ele já era um discípulo de Jesus. E ele estava pronto para o chamado de Deus. Mas vai acontecer uma coisa com Ananias que também é muito comum acontecer conosco, né? E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. O que Saulo estava fazendo nesses 3 dias em que ele não comeu e nem bebeu? Saulo estava orando. E ele também teve uma visão. Deus também deu uma visão a Saulo. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias. Entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. E então respondeu Ananias. Lembra que ele tinha dito: Eis-me aqui, Senhor? Mas olha a resposta de Ananias agora. Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Quando Ananias viu qual era a missão, o eis-me aqui mudou. Ele tremeu na base, ele teve medo, e um medo justificável. Por quê? Embora eles estivessem ali para dar vida por Jesus, uma coisa bem diferente é você estar numa situação de perigo por conta disso. E nós estamos vivendo tempos que nós temos que nos preparar para nós pagarmos o preço de fato de servir a Cristo muitas vezes. É muito fácil servir a Cristo aqui, no Brasil, onde a gente está, porque nós temos liberdade religiosa, temos tudo, e muitas vezes por muito pouco a gente tem feito concessões.
Mas Ananias, olha o que Deus respondeu para Ananias. Mas o Senhor disse a ele, verso 15: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Saulo tinha feito muitos sofrerem por causa do nome, mas agora ele estava sendo chamado para também sofrer pelo nome de Cristo. Aquele que perseguia agora, ele vai passar a ser perseguido. E nós vamos ver aí amanhã, né, que Ananias ele foi naquele lugar. Mas aqui nós vemos dois pontos. Na vida de Saulo, ele estava sendo fragilizado, ele se tornou dependente de outras pessoas, para que ele pudesse abrir os olhos dele para a realidade, para a verdade acerca de Cristo. E o que Saulo estava fazendo nesse período? Ele podia estar esbravejando, ele podia estar questionando, ele podia estar reclamando. Saulo estava orando. Ele não bebeu e nem comeu, ele estava jejuando e orando para compreender o que estava acontecendo na vida dele. Quando as coisas acontecerem em sua vida e você não estiver entendendo, em vez de você ir para o automático, que é a nossa reação comum, de questionar, de que nós possamos jejuar e orar, para que Deus nos faça compreender. E Deus deu uma visão para Saulo e Deus deu uma visão para Ananias. E aqui entra agora, se você é Ananias, se você já é discípulo de Deus e você está pedindo a Deus que lhe use, você precisa estar pronto para até mesmo enfrentar, quem sabe, ser preso, ser morto. Deus não estava ali, Ananias não ia passar por nada disso, porque Deus já estava trabalhando em Saulo. Mas ainda assim era um risco para Ananias. E ele precisava estar disposto a ir lá e cumprir. E tenha certeza, Ananias era um vaso escolhido por Deus. Assim como Saulo também era um vaso escolhido por Deus. Ananias já estava seguindo nesse caminho, Saulo estava começando a seguir. E todo aquele que é chamado para Deus, assim como Jesus sofreu, nós vamos também pagar um preço, gente. Servir a Cristo exige um sacrifício de nossa parte, porque é você ir contra o mundo e é você ir muitas vezes contra si próprio. Que nós possamos estar dispostos a obedecer o chamado, assim como Ananias, e que nós possamos também estar abertos a buscar de Deus. Lembra qual foi a pergunta de Saulo lá atrás? O que queres que eu faça? E ele foi orar e jejuar para entender o que Deus queria que ele fizesse. Que Deus nos abençoe.